Bom dia para todos, todas e todes. Nós vamos dar início aqui aos diálogos teatrais. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais para mim, o Matheus Cardoso e o George Holanda. Matheus Cardoso é meu colega de longa data, né? Nós praticamente crescemos juntos fazendo teatro, o que é muito positivo. E o George Holanda foi um dos grandes responsáveis pela minha entrada no grupo Arquétipos. Né? A gente se encontrou aí em algum momento na cena Teatro Potiguar. Eu já tinha visto alguns trabalhos dele anteriormente em outros grupos, e aí a gente se aproximou e ele me falou do trabalho que ele desenvolvia lá, e eu acabei me entregando às práticas do teatro ritual lá no Arquétipos. Eu sou o Túlio Siqueira, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, atualmente atuando no Campo João Câmara, e nesse contexto de pandemia, né, com saudade do fazer teatral, decidi fazer algumas experiências, uma delas essa série de diálogos, que começa hoje, mas que vai se estender aí por umas semanas, e aí a cada semana eu estou convidando pessoas que fazem parte da cena teatral potiguar para bater um papo sobre um dos elementos que compõem a linguagem teatral. Hoje, especificamente, vamos tratar do tema ator, atuação, e aí ninguém melhor que os próprios atores para falarem sobre o que eles entendem a respeito disso. Né? Eu vou deixar agora os nossos convidados se apresentarem. Deixa eu trazer eles aqui para a telinha. Olá, George, Matheus, bom dia. Se Bom dia, apresente. gente, tudo bom? Bom dia, olá, tudo Agora bem? eu estou bem enquadradinho. Bom dia. George, pode se apresentar. Bem, meu nome é George Holanda, eu sou aqui de Natal e sou ator já há vários anos e tenho um certo percurso por aqui, tendo feito alguns trabalhos que saíram também do estado e ultimamente tenho também entrado um pouco nesse campo da direção e da autodireção também, me dirigindo. E pensando nessa provocação, eu agradeço a Túlio, né, primeiramente, porque é uma alegria estar aqui com ele, a gente sempre conversa muito sobre teatro e é um prazer nosso, acho que quem faz teatro adora conversar sobre teatro, e Túlio muito gentilmente me convidou aqui, né, uma alegria estar aqui conversando sobre isso, sobre esse tema que a gente sempre retoma constantemente. Pensando um pouco mais, né, sobre a atuação, o ator que é um campo muito amplo, né? Se a gente pensar no ator ao longo de tantos anos, o quanto os modos de trabalho, né, as técnicas de atuação mudaram ao longo do tempo, ao longo né, sei lá, mais de séculos até, né? E quanto isso tem mudado muito e pensando até um pouco mais pensar um pouco também nesse ambiente de Natal, né? Como isso vem, as influências que têm chegado aqui, como a gente tem, o que é que tem ficado mais ao longo desse tempo. E a partir dessa provocação dele, né, pensar nesse ator, que é essa figura, né, que está dentro, pensando no teatro, mas que está dentro do teatro, que traduz um pouco da vida, né, da carne e osso a esses personagens, ou até não personagens, né, até a ele próprio no palco, às vezes também acontece isso, né, o ator não está só limitado ao personagem, mas muito ao contrário, atualmente eu acho até que tem uma grande atração do teatro pelo real, pelo ator por si mesmo ali no palco, falando até em nome próprio, utilizando até seu próprio nome. Matemo é um exemplo disso no trabalho da Invenção do Nordeste, em que materiais históricos, pessoais do ator estão cada vez mais presentes nesse palco. Mas pensando na atuação, né, de como digamos que como ator, o que eu posso utilizar, o que está à minha disposição para um trabalho, né, que métodos, que técnicas, que formas de trabalho estão disponíveis para mim como ator, e o que eu posso colocar, o que eu posso usar a cada trabalho. Realmente isso aí as opções são muitas, eu acho que é um leque
muito grande de técnicas e técnicas que passaram a se desenvolver ao longo dos anos. Então é uma coisa, né, para mencionar apenas um grande autor como Stanislavski, né, na Rússia lá de mais de 100 anos, que começou um trabalho muito profundo sobre o trabalho do ator e como isso se transformou tanto ao longo de 100 anos, né? A gente pode até pensar formas de trabalhos diferentes dentro de uma única ideia original. Então, realmente, para pegar apenas uma, né? Então, são muitas. Não tem eu acho que é uma conversa que a gente vai levantar aqui o que aparece um pouco mais de comum, né? O que cada um experimentou talvez um pouco mais ou não na vida, mas que passou um pouco, e a gente vai usando um pouco essas referências aqui para pensar, e eu acho que fica muito a referência para, né, os nomes, para quem tem interesse um pouco mais, né, de se pesquisar. Bem, eu acho que uma coisa importante, né, para mim, que foi uma herança muito forte no início do meu trabalho, que perdurou por um tempo, acho que quando eu comecei a fazer teatro, havia uma demanda, né, um interesse do teatro muito grande pelo corpo, por técnicas corporais muito fortes. Eu acho que aqui estava recentemente chegando um trabalho físico do ator muito ligado, muito decorrente de uma pesquisa do grupo Lume, do Lume Teatro, lá de Campinas, que tem uma pesquisa muito aprofundada sobre o corpo, sobre uma presença, uma diferenciação do ator, para um corpo do ator na cena, para um corpo cotidiano, construindo uma energia diferente a partir de exercícios físicos, para que quando esse ator fosse ao palco, ele tivesse uma outra presença, uma energia diferenciada, algo que até atrai nosso olhar, porque tem digamos assim, esse corpo está tão preenchido por essa energia que a gente se sente atraído em ver. E não é esse mesmo corpo que a gente está no dia a dia resolvendo nossos afazeres, é uma outra coisa. E exercícios que nos levariam a construir esse corpo. Quando eu comecei, essa era uma grande tendência do teatro. Aqui em Natal isso ficou muito forte, eu acho que foi até um marco de início de uma nova fase. Muitos grupos buscavam técnicas assim, muita gente começou a ir lá para Campinas, fazer cursos com o próprio Lume e trazer isso para cá. Aos poucos, acho que muita gente foi indo para lá e colhendo, né, bebendo um pouco mais dessa fonte para aprender um pouco mais e passando, né? E lógico que é isso, o que há mais de uns 20 anos, mais ou menos, isso aí já foi se transformando mesmo aqui, né? Para o próprio grupo, há 20 anos, essa pesquisa física foi se transformando. Para as pessoas que foram lá e vieram, também se transformou. Até hoje temos grupos que trabalham ainda com isso. Acho que o Arquétipos, que Túlio faz parte, eu fiz parte também um tempo, e trabalhamos também nisso, e isso recentemente, mas há 15, 20 anos isso ainda era muito, muito mais forte. Eu acho que era um grande divisor de águas. Mas não podemos dizer que somente essa grande influência aqui no teatro natalense. Temos outras questões, acho que influências de outras gerações, né, de outros teatros que, se a gente pensar bem, a grosso modo, o teatro, se quando eu comecei essa questão do corpo estava muito forte, podemos falar muito a grosso modo que antes o texto também tinha um peso, talvez ou um pouco maior, ou talvez estivesse dialogando com o corpo ali de uma forma muito de igual para igual. E a gente pode pensar isso ao longo do tempo. Quando eu começo muito com o corpo, mas depois eu vou percebendo que há outros elementos também muito importantes que eu vou sentindo dificuldade e sentindo necessidade de, como ator, e entendendo um pouco mais. Mas como o corpo eu entendia que aqueles exercícios eram muito bons para a presença, mas na hora de dizer um texto, quanto isso mudou? E aí, com o tempo, passando por vários grupos de teatro diferentes, por vários diretores diferentes, eu vou percebendo que existem outros elementos importantes a se considerar dentro do trabalho do ator, dentro da atuação. O texto foi uma outra, que eu achei muito, muito interessante, porque é algo muito do contato com diretores
que se dedicam a essa arte de dizer o texto muito bem, né, desse cuidado da interpretação do texto, de como isso chega, como isso pode ser dito de uma forma, de uma compreensão daquilo que abre espaço para outras formas, até que a gente, à primeira vista, quando lê o texto, nem entende tão claramente. Por exemplo, eu lembro, leituras dramáticas é uma prática muito curiosa, porque é uma prática que você foca especialmente no texto. Como compreender esse texto, e o foco principal é o texto. O corpo vai ali acompanhando naturalmente no processo de criação, e a gente vai tentando trazer nossa bagagem, cada um, né? Mas não é o grande chamariz. A grande preocupação é você está lendo um texto diante de um público, e como é que você lê esse texto da forma mais completa, digamos assim, que você está mais atento a todas as sutilezas, textos complexos, né? Porque se você pegar até hoje um Shakespeare, um Brecht, tantos outros, Ibsen, tantos outros autores de grandes dramaturgos que possuem camadas diversas no seu texto, que não são tão simples de aprender num ensaio muito curto. Precisa maturar, precisa amadurecer esse processo, compreender o que está por trás, contextualizar, entender intenções ocultas. Chekhov é um dos maiores exemplos disso. Eu acho que como é complexo a estrutura dele e como a gente precisa ir descortinando cada ensaio, as várias influências que tem ali, as várias sutilezas e às vezes obscuridades que não estão claras e que a gente vai percebendo muito aos poucos, e é preciso mesmo esse estudo cauteloso para a gente chegar numa compreensão. E isso o ator tem que dar conta, né? Então o ator, acho que uma fala muito interessante sobre o ator é que, agora me lembro disso, que Peter Brook fala, o ator tem que ser um atleta, mas não precisa ser um super atleta, né? Porque tem que estar com o corpo bem. Tem que estudar muito teoricamente, mas não precisa ser um teórico, porque ele precisa compreender também toda a bagagem que envolve o seu trabalho. Ele precisa ter essa consciência de si, mas também não precisa... Eu estou fazendo parafraseando um pouco, não estou sendo literal, mas não precisa ser um monge a ponto de meditar completamente sobre seu ser, mas ele precisa passar por várias áreas para ter uma consciência de si, do seu trabalho, da sua potencialidade, de uma forma que muitas vezes exige muito mais do que outras funções, digamos assim, que às vezes estão focadas muito no fazer unicamente. E esse fazer para o ator, eu acho que retorna muito para ele. Ele precisa estar muito atento a si. Não somente a técnica, mas a partir da sua experiência também. Eu tive a sorte de, como eu comentei, passar por vários grupos. Eu acho que isso acabou me abrindo um pouco essa cabeça para formas de trabalhar, às vezes sutilezas que mudam um pouco um modo de trabalhar de outro, mas que representa uma mudança muito grande. Porque, por exemplo, como utilizar essa técnica de um trabalho físico lá do Lume, que envolve, às vezes, até uma exaustão física, de tão cansativo que é. Como trabalhar isso, às vezes você tem que entrar extremamente tranquilo, né? Às vezes, será que essa é a melhor técnica para aquele trabalho? Será que, às vezes, num trabalho muito físico, eu preciso... eu consigo chegar nessa tranquilidade? Às vezes, será que é melhor eu não ir num trabalho um pouco mais calmo e que envolva outras energias? Por exemplo, nos Klaus, quando eu participei muito tempo do grupo Klaus e Shakespeare, a gente trabalhava muito essa exaustão. Foi um dos grupos iniciais com quem eu trabalhei, esse trabalho do Lume, e a gente usava muito isso, mas usando isso na montagem, a gente deixava isso, transformava essa energia toda de uma forma a construir um corpo, às vezes, um pouco mais cotidiano, digamos assim, ou falsamente cotidiano, né, para aparentarmos muito tranquilos energeticamente, mas com aquilo tudo internamente muito energizados, muito fortes, muito preenchidos por tudo. Então, eu acho que a gente vai escolhendo, né? O Arquétipos é um que trabalha muito a partir do trabalho físico e usa esse trabalho físico até na construção do personagem, na construção da cena. Às vezes a gente faz o grande trabalho físico, mas tem que depois canalizar isso a partir de um texto. E que esse texto a gente manipule ele lidando com essa energia toda para encontrar o tom correto que o diretor quer, que o texto pede. São várias demandas, né, que a gente vai administrando no meio disso tudo, às vezes de uma forma consciente, às vezes de uma forma até muito tranquila.
né, muito inconsciente até, que vai se organizando de uma forma natural e que aos poucos a gente vai percebendo como trabalhar. O texto... pois não. É só, se você puder, porque o pessoal está perguntando, que grupos foram esses pelos quais você passou, né? Você falou do Clowns, né? E o Sebastião faz uma pergunta que eu achei que pode te ajudar nessa organização que tu está fazendo agora, desse trabalho, né? De passagem do texto para a cena. Ele pergunta assim, o texto não é corpo? Só para te ajudar aí nesse teu comentário, desculpa por atrapalhar. Não, que é isso, obrigado. Olha, eu passei por vários grupos, os Clowns de Shakespeare, depois entrei no Beira, no grupo de teatro, Beira Grupo de Teatro, que não existe mais, passei por um grupo de palhaços numa época, também sempre paralelamente trabalhei o palhaço, que na época foi o Porpeta Clowns, mas agora eu tô só, o Arquétipos também, acho que também teve muitos trabalhos independentes de grupos, que também me ajudaram muito nessa formação, porque pontualmente me trouxe técnicas, às vezes, específicas, que algumas eu continuei, outras nem tanto. Mas isso ao longo do... Hoje eu me vejo muito só até, não fechado para grupos, mas até trabalhei agora recentemente dirigindo grupos, dirigi o Avante Grupo de Teatro, que está muito ligado ao FRN, alguns dos integrantes, mas hoje eu estou me vendo muito só e tentando moldar um pouco isso dentro dessa minha história, mas como trabalhar sozinho a partir daí também. E sobre a pergunta do texto ser corpo, sim, eu acho que mas também, dependendo da ótica, você pode separá-lo um pouco, né? Pensando nesse texto dramático mesmo, que a gente tem contato, até que a gente consiga introjetá-lo, né? Digamos assim, trabalhar a partir que ligamos, mas quando eu me referia ao texto, era um pouco nesse sentido do texto dramático mesmo, no sentido de texto, grandes dramaturgias em que a gente tem que trabalhar em montagens e processos criativos, e a partir daí, utilizando técnicas de atuação, construí-los num processo criativo até uma montagem final. Francesco está reclamando ali que você não falou da caravana da Sereia Dourada. Sim, por exemplo, esse é um bom exemplo de uma leitura dramática que foi muito importante para mim. Túlio dirigiu esse trabalho, eu fui um dos atores e outros amigos hoje, né? Na época eu nem os conhecia, mas a gente ficou tão ligados, que são, né, professores do IFRN, de matérias diversas, e como a gente foi construindo isso, como foi importante esse aprendizado para mim de compreender como o texto vai chegando em cada um de nós, em mim também, como esse diálogo com outros atores, porque também tem isso, né? A atuação, quando você está num grupo, você tem outras pessoas ali, né? Então tem mais um fator de administração nisso tudo, né? Porque às vezes o que um outro ator traz, né? Como isso entra em você, como você às vezes abandona questões suas em prol de um benefício da cena, ou então a favor de um diálogo com o outro. A atuação é complexa e ao mesmo tempo é muito, digamos assim, singela, porque exige uma abertura do ser humano para um processo que capta uma sensibilidade sua, um trabalho técnico, mas um trabalho também do ser. Eu acho um trabalho muito bonito. Eu sou muito apaixonado pela atuação. Não é somente na atuação que eu tenho trabalhado hoje, mas é algo que eu acho muito vivo, porque no final das contas é quem está ali no palco, né, dando a cara a tapa e se mostrando, se revelando, que é algo muito forte. Acho que no final das contas quem tem a coragem de se revelar tá muito... É quem tá realmente construindo algo. Eu penso muito isso. Uhum. Bem, eu acho que por enquanto é um pouco, do modo bem geral, né, é um pouco do que eu acho que tinha a dizer nesse momento. Mas vamos construindo a partir das perguntas também, né, que aparecerem, ou com o Matheus. Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, eu vou pedir para o Matheus falar um pouco, né, dar essa primeira contribuição dele, se apresentar, falar um pouquinho do histórico dele, e na sequência, né, ele já fala aí o que é que ele acha que é ser ator, para a gente dar continuidade. Vai lá, Matheus. Você está com mudo. Microfone mutado. Estão ouvindo agora? Tá rolando? Agora sim. Tá rolando? Show. Meu nome é Matheus Cardoso, eu possuo 32 anos de idade
E eu gosto muito de pensar ou contar para mim mesmo a história de que a vida me preparou para atuar, assim, porque de formação, eu sou graduado em rádio e TV, mas eu tive uma formação muito intensa antes, que foi a formação religiosa. O meu primeiro contato com o teatro, ele foi na igreja, e eu comecei a minha vida artística, eu acho que muito na igreja evangélica. Meu pai é pastor, e ele sempre gostou muito de artes, e eu tive, na verdade, o privilégio de crescer basicamente numa escola da Broadway para homossexuais, mas que querem muito fazer e usar os seus dons para Jesus. Mas na igreja eu aprendi a cantar, eu aprendi a tocar piano, eu aprendi a tocar violão, e aí eu participava do teatro, e eu comecei também a fazer hip hop. Ouvindo o Jorge falar agora, eu pensei o quanto é importante a formação realmente do corpo do ator. E aí muita coisa aconteceu na minha vida, inclusive dançar hip hop ali dos meus 16 até os quase 26 anos. Eu dancei hip hop quase 10 anos da minha vida, e aquilo me formou muito como ator. Mas dentro da igreja estabeleceu-se um grupo chamado Nazar. O grupo Nazar, ele era um grupo de uma igreja específica, de uma denominação específica, mas que por razões curiosas e até caóticas, no meio evangélico da cidade de Natal, ali dos anos 90, metade dos anos 90, até quase chegar em 2010, esse grupo foi bem relevante na cena gospel da cidade, assim. E aí eu tive o privilégio de participar de grandes montagens, grandes mesmo, assim, peças que tinham até um orçamento bastante grande, porque era feito para muitos crentes, né, e era bancado pela igreja. Então eu participei de Paixões de Cristo, com 100 pessoas no elenco e mais 100 pessoas trabalhando, sabe, de equipe de produção. A gente chegava a apresentar para plateias de 1.500 pessoas em congressos que apareciam. E nisso, é importante falar isso porque Túlio está aqui, e Túlio é meu brother de Nazar. A nossa união, ele não só é meu amigo, mas a gente já trabalhou muito e trabalha muito juntos, e o nosso trabalho começou lá ainda nos anos 90. Aí teve isso, a igreja me preparou muito, e eu tive muito treinamento artístico, inclusive do Nazar. E no Nazar, outra coisa muito curiosa também, que confirma aí um pouco o que Jorge estava falando, é que a igreja naquela época, antes dos cristãos fundamentalistas começarem a demonizar o conhecimento científico a tal ponto de realmente causar uma cisma, acontecia dos crentes da minha igreja quererem trabalhar com pessoas que estavam estudando teatro. E nisso a gente acabou tendo contato com algumas pessoas que eram evangélicas, mas que faziam curso de artes cênicas na UFRN, e nisso toda a pira do Lumen, toda aquela pesquisa de corpo acabou esbarrando, vejam vocês, dentro da Igreja do Nazareno, onde eu e Túlio estávamos fazendo teatro amador para Cristo. Mas eu acho muito curioso pensar isso, porque Jorge falou disso, das vivências de onde ele veio, e do que o Klaus também pesquisou durante muito tempo. E eu lembro, inclusive, que o Klaus era um dos nossos grupos, tipo assim, que eram os nossos ídolos. E a gente ia assistir os Klaus, a gente se juntava com o pessoal do Nazar, às vezes até meio escondido do povo da igreja, para poder ver as peças do Klaus. Então, aquele jeito de fazer teatro, aquele corpo preparado para a cena, era uma coisa que sempre interessou muito aos grupos onde eu estava. Aí pronto, eu entrei na faculdade e fui fazer rádio e TV, porque na verdade eu queria fazer cinema. Era a minha pira maior, ainda é, na verdade, escrever e dirigir cinema. Hoje dirigir é uma coisa que eu não quero mais fazer, mas porque eu descobri muito que atuar era o meu tesão, minha paixão, era a minha vocação. E hoje a minha pesquisa acadêmica, digamos assim, fica ali no roteiro, e mais na frente eu vou falar do Carmim, e vou explicar também onde continua a minha pesquisa, e como fazer rádio e TV também foi algo que contribuiu demais para a minha vida hoje de ator. Enfim, onde eu estava? Entrei no curso de rádio e TV, e aí, nessa época da minha vida, eu não achava em nada que eu ia ser ator. Eu não achava que eu queria atuar, eu não achava que carreira de atuação era algo possível de alcançar aqui em Natal, mas eu queria fazer cinema, e eu sabia que a arte da atuação era algo que ia estar perto de todo jeito. Então, eu não assumi assim, vou ser ator, ali quando eu passei na faculdade, mas era um negócio que continuou ali do lado, assim, e eu sabia que eu não podia largar a mão dessas experiências e de querer saber mais sobre isso. Só que quando eu me formei em rádio e TV, eu acabei passando um tempo na Rússia.
E aí eu tive o grande privilégio de passar 3 anos da minha vida lá vivendo em Moscou e estudando na VGIK, que é a Universidade Estatal de Cinematografia da Rússia. E, enfim, aquilo ali foi talvez o divisor de águas na minha vida. Há um Matheus pré-Rússia e um Matheus pós-Rússia. Talvez uma das coisas mais importantes foi que eu saí do armário dentro da Rússia, e isso foi uma coisa muito importante. Mas também foi na Rússia que eu acho que eu entendi que atuar era uma coisa que eu queria muito. E por quê? Eu cheguei lá para fazer um curso de cinema no Instituto Cinematográfico, mas o curso que eu fui para fazer era um curso de direção de ficção para cinema e televisão. E esse curso, ele é basicamente um irmão do curso de formação que Stanislavski estabeleceu na Rússia, que é usado até hoje, que é um curso de 4 anos de formação de atores. E o curso de direção que eu fiz era um curso irmão desse, porque eram os diretores que iam, teoricamente, dirigir esses atores. Então, essa galera aqui que está sendo formado nesse sistema vai ser dirigido por esses diretores que vão dirigi-los nesse sistema. Então, ali foi quando, tipo assim, Stanislavski entrou de uma forma bem mais, sei lá, sistemática na minha vida. Mas aí, qual foi a pira mais gostosa? Foi descobrir que tudo que Stanislavski fazia, e o sistema Stanislavski, foi tudo que eu tinha sido treinado no Nazar, e assistindo ali o Klaus, e assistindo os grupos brasileiros, e o Galpão, e enfim. E toda a estrutura de treinamento que a gente fazia, tanto para atuar quanto para treinar atores, lá em Moscou, tinha absolutamente tudo a ver com o que eu tinha vivido até então no Brasil. E aí eu acho também muito legal tudo que Jorge falou até sobre Tchekov, sobre Stanislavski, sobre essa busca desse ideal, porque eu acredito que isso esteja na nossa construção de atores e de qualquer forma, acho que para fazer uma cena, para a gente deixar uma cena pronta, uma cena bem feita, cada ator vai ter que pensar nas suas piras, e nisso você vai acabar esbarrando em reflexões ou em possibilidades que foram pensadas por outras pessoas em outras partes do mundo. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei da Rússia, eu passei 3 anos lá, quando eu voltei, eu vim muito, muito, muito imbuído de uma vontade de querer contar minhas histórias, porque uma coisa que é curiosa, que acontece, e as pessoas às vezes talvez não pensem nisso, é que a forma de formar artistas hoje na Rússia, ela é muito conservadora, ela é muito tradicional. Ela remete muito a uma forma de fazer política que não é nada progressista. E aí eu acho curioso porque as pessoas perguntam assim, nossa, Matheus, a Rússia persegue muito as minorias e há não é o país que mais mata mulheres trans, porque o Brasil ganha, mas eu acho que a Rússia é o 3º ou 4º país que mais mata mulheres trans, ou seja, é um país extremamente, extremamente homofóbico. Hoje voltou a ser muito cristão por causa da união de Putin com a Igreja Ortodoxa, mas o que é importante dizer é que a forma que essa galera fazia arte e todas as artes lá na Rússia foi usada durante muito tempo pelo Estado. Então, o jeito que eles continuaram formando atores é o mesmo já há mais de um século. Então, na Rússia, fazer teatro, fazer arte não está ligado com nada iconoclástico, não está ligado com nada que quebra padrões. Apesar deles serem muito experimentais na cena, eles não são nada experimentais no conteúdo. E se você for ver, a maior parte dos atores, até porque lá os atores são muito bancados pelo Estado, há muito emprego para ator em teatros estatais, então você vai conversar com os atores e perguntar assim, o que você acha de Putin? Aí a galera vai dizer assim, boy, massa, eu tô achando foda, ele tá aqui pagando, né, o meu salário, eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho plano de saúde, tudo pago pelo Estado, para que eu vou reclamar do presidente? E aí eu estou dizendo isso porque o tempo que eu passei lá foi massa, foi incrível, mas o teatro que eu aprendi a fazer na igreja e que eu via no Brasil era um teatro muito imbuído de uma vontade de gritar e de querer mudar as coisas. E aquilo lá na Rússia me incomodou demais. Até porque, quando eu tentava levantar a minha voz e fazer os meus filmes, porque a gente fazia vários estudos fílmicos, eu estava lá na condição de diretor mesmo, não era nem de ator, aí os professores me cortavam as asas e diziam, Matheus,
não tente comentar política, você não é russo, você não sabe da nossa história. E aí, se eu queria contar da minha história e falar do meu jeito, eles diziam, nossa, Matheus, você é muito latino, que é um jeito de fazer que talvez não comunique muito aqui na Rússia. E aí eu pensei, não, pai, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso fazer alguma coisa diferente disso. Quando eu retornei, isso era o ano de 2016, no iniciozinho de 2016, eu me juntei com Pedro Fiuza, que foi meu veterano no curso de rádio e TV, e falei que eu queria desenvolver projetos audiovisuais com ele. Fiuza, ele tem uma produtora chamada Casa da Praia Filmes, e a Casa da Praia, ela é completamente focada em trabalhos autorais. Assim, ela fez publicidade por um tempo, mas nunca foi o que Pedro queria. E aí eu comecei a trabalhar com Pedro, a desenvolver projetos, e desenvolvi um projeto específico que mudou completamente o curso da minha vida, que foi uma websérie chamada Dalton Web, que é estrelada por Quitéria Kelly, dirigida por Pedro Fiuza e escrita e estrelada por mim também. Quando eu fiz Dalton Web, as minhas intenções eram completamente audiovisuais. Eu queria criar um produto que circulasse, que vendesse, e spoiler, esse ano, 2020, 4 anos depois, a gente conseguiu licenciar Dalton Web e vender para um streaming que vai exibi-lo aqui no Brasil. A gente ganhou quase nada, mas enfim, 4 anos depois, um ato. Aí, a gente começou a desenvolver projetos, eu desenvolvi Dalton Web, passamos no edital do Sebrae e mandamos ver em 3 episódios. Nisso, eu chamei Quitéria Kelly. Por que eu chamei Quitéria? Que era uma atriz que eu achava foda, incrível, maravilhosa. Eu já conhecia o trabalho do Carminho, eu era espectador do Carminho, eu tinha assistido Jaci, e aí quando eu vi Jaci, foi tipo assim, a resposta para todos os problemas da minha vida. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é isso, eu quero estar fazendo isso, é isso aí que essas pessoas estão fazendo nesse palco, que eu quero fazer igual, assim, eu gostaria de ser pago para fazer exatamente isso aí. E aí aconteceu, assim, né, fui mexendo meus pauzinhos, claro, né, fui lá puxar o saco do Carminho, que seria você tão boa atriz, participa do meu projeto, eu lhe dou R$100. E aí ela achou bom e aceitou. E aí, por ter feito Dalton Web, a gente passou o 2016 inteiro fazendo Dalton Web. E aí Quitéria curtiu. Eu gosto de dizer que Dalton Web foi a minha audição para entrar no Carminho, foi mesmo, porque é por causa do trabalho de Dalton Web que Quitéria gostou da minha atuação e eles estavam precisando de um outro ator para o projeto que viria ser a Invenção do Nordeste, e aí ela me chamou. E aí foi muito engraçado porque era um período que o meu pai estava me convidando a gentilmente retirar-me da casa dele por viver como um homem abertamente homossexual, e eu estava desesperado precisando de dinheiro. E aí aconteceu que eu passei passei na Teleperformance para trabalhar de atendente de telemarketing, e aí Quitéria também me chamou para fazer uma temporada de produção do Carmin em fevereiro de 2017, lá em São Paulo. E aí eu acabei escolhendo teatro, e aí é o que eu estou fazendo até hoje. E aí desse meu contato com o Carmin, eu acabei entrando no elenco do grupo e entrando na Invenção do Nordeste. Quando eu estreiei com a Invenção do Nordeste, aí foi quando caiu a ficha assim, putz, você é ator, e essa é a sua vida, essa é a sua vocação, e foi isso que você nasceu para fazer. Então, eu posso dizer com muita convicção que eu sei que o meu caminho até eu chegar mesmo a entender que a minha vida era isso, que eu sou ator, antes de qualquer coisa, demorou muito. Eu lutei muito comigo mesmo, até eu aceitar e sair do armário da atuação. Mas uma vez que eu saí, e aí isso tem tudo a ver com a história da Invenção do Nordeste, aí essa peça e esse projeto viraram a minha vida de cabeça para baixo. O Carmin tem uma pesquisa com teatro documental, muito massa, muito, muito intensa, que já vem de um tempo, e também uma pira muito próxima com o audiovisual. E aí, por isso que ter feito rádio e TV e ter ido para a Rússia estudar cinema acabaram me trazendo de volta para o Carmin, quase como se aquele meu currículo fosse específico para me formar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Porque tanto na Invenção do Nordeste quanto em Jaci, que foi uma peça que eu acabei entrando no elenco, porque Pedro Fiuza criou ali o audiovisual da peça depois que mandou, as duas peças têm o audiovisual muito, muito, muito presente. E uma coisa que eu gosto muito de pensar que hoje eu estou estudando, e aí tem, acho que muito a ver com o que George falou, é que o corpo do ator, na minha cabeça e na minha vivência, é um corpo técnico, não só porque é a máquina que ele usa para estar no palco, mas técnico porque opera o que é técnico, ferramentas técnicas no palco.
E eu acho que a preparação do corpo hoje, para mim, a minha compreensão de ator, ela está completamente em como eu opero a minha vida, em como eu uso o meu celular, em como eu uso as minhas tecnologias. E eu gosto de ser esse ator que entende que para ser um bom ator eu preciso operar no mundo e operar o mundo. E aí eu estou muito assim, nessa pandemia, sofrendo muito pela falta do palco, mas principalmente porque a Invenção do Nordeste é um projeto que ainda está muito vivo, né? É uma peça que hoje eu tenho o enorme privilégio de circular com ela pelo Brasil, ganhar uma grana, mesmo com o nosso país aí se destruindo, e contar uma história que é fundamental para a minha existência. Primeiro porque a Invenção do Nordeste fala, né, traz o nordestino para o seu lugar de fala, e segundo porque ela usa a minha vida, assim. Então, quando eu estou no palco, a minha personagem chama Mateus, porque aquela personagem ali está cheia desse Mateus que não é 100% aquele lá, mas é bastante, e também porque essa pessoa que pensa o mundo meio que cinematograficamente. E aí, uma coisa que está sendo muito legal é porque o projeto que nós estamos seguindo, o próximo capítulo da minha fase artística, é uma peça chamada Gente de Classe, que está sendo dirigida por Pedro Fiuza. Vejam vocês, Pedro Fiuza é o meu marido na arte, eu já disse isso a ele. Assim, a gente está muito em muitos projetos juntos, e é muito legal, muito importante encontrar pessoas com quem você vai seguir. Túlio é uma dessas pessoas na minha vida, e Pedro é outra. Enfim, Pedro está me dirigindo agora. E aí, nessa peça, é uma peça que vai ter a inteligência artificial muito intensa. É uma história sobre a classe média brasileira. Eu vou dar aqui uns spoilers para vocês, porque estamos em família. Mas eu nem devia estar contando, e se Henrique, ou Pablo, o povo do Carminho descobrir que eu estou falando isso para vocês, talvez eu leve um puxão de orelha. Então, por favor, não espalhem. Mas, enfim, é sobre uma família de classe média, uma mãe e 2 filhos, cada filha de um pai diferente. E essa peça se passa num lugar que tem uma tecnologia muito, 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 muito avançada e muito, 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 muito chique. E tem uma inteligência artificial que resolve tudo para eles na casa. Absolutamente tudo, tudo, tudo. Eu não vou contar mais, mas o que é importante contar é que essa peça ela tem toda uma pira o palco ele vai causar essa impressão de que a gente está num lugar onde há uma realidade virtual, uma inteligência artificial fazendo tudo para essas personagens. Então, a gente está sendo mais tecnológico, mais absurdamente tecnológico do que fomos em Jaci, do que fomos na Invenção do Nordeste, porque vai ter um telão, e esse telão vai ser interativo, e ele vai responder aos nossos comandos. E aí, olha que curioso, a gente entrou na porcaria do isolamento. Essa pandemia desgraçada atingir, assolar a humanidade como um castigo pelo Brasil ter eleito esse demônio. E aí, a gente parou, a gente estava em sala de ensaio, a gente estava escrevendo e, enfim, produzindo e fazendo cena, e aí veio a pandemia, que foi uma coisa muito louca porque transformou o nosso trabalho completamente em trabalho virtual. E hoje a gente já fez 2 cenas, a gente apresentou uma cena e vai apresentar outra dessa peça, e toda a mediação da gente está sendo virtual. E aí é bizarro, porque agora eu sou um ator que passei os últimos 6 meses atuando sentado, literalmente, tipo assim, fazendo as cenas só na frente do computador e, enfim, eventualmente usando o espaço da casa, mas essa tela aqui que me recorta aí para vocês, está sendo basicamente o campo onde a gente está construindo a próxima peça. Então, eu acho que eu não sei qual vai ser o futuro, eu não sei nem qual vai ser o futuro, de fato, da nossa profissão, a resistência, a subsistência da nossa profissão. Eu tenho andado bem ansioso, confiante com os projetos que virão, mas mais ansioso porque eu sei que a gente está em risco político nesse país perigoso, mas hoje a nossa pesquisa ela é toda virtual. Sim, Túlio, joga aí uma pergunta sobre teatro online para a gente. Mas é isso, hoje a minha vivência está sendo completamente no computador. Eu estou com o Carmin, assim, a gente passou os últimos 6 meses produzindo, escrevendo, se encontrando, e tudo, absolutamente tudo, de forma virtual. Para não dizer que não foi virtual, quando fomos fazer Jaci online, né, que até uma peça a gente apresentou, a gente criou, a gente versionou Jaci para apresentar para o Sesc de forma virtual. Aí eu tive que trabalhar com o Henrique aqui, porque a gente, né, teve que fazer um estúdio.
mas foi o único encontro que eu tive. Diga aí, Túlio. Então, na verdade, essa foi a primeira pergunta que jogaram lá no Facebook, mas aí eu estava esperando vocês irem falando, porque eu sabia que isso ia chegar de qualquer forma, né? Não tem, é uma questão que não tem como a gente escapar. Quem faz teatro hoje tem que responder a ela, e aí eu vou fazê-la, né? Eu acho que quem fez a pergunta, deixa eu ver se eu localizo aqui quem foi. Ah, Foi o Renato Lima. Infelizmente, eu não estou conseguindo copiar as perguntas dele e jogar na tela. O programa não está me permitindo isso, mas foi o Renato Lima que fez essa pergunta, né? Teatro online é teatro? Eu já briguei tanto com o Túlio por causa dessa pergunta. É melhor Jorge começar respondendo, que eu posso ser agressivo. Não, brincadeira, mas vai lá, Jorge. Pronto, então respira, bebe uma água que George, eu vou passar aqui a bola para George. Eu acho que essa é a... Lembrando que isso não é só assim, já para nos defender, isso não é uma posição inalterável. Isso é um exercício de reflexão que a gente está fazendo aqui, até porque é importante mencionar isso, né? A gente está vivendo esse momento, então está todo mundo descobrindo o que é isso. Né? Tá ótimo eu falando aqui sem aparecer. Peraí, deixa eu me botar na tela aqui também. Pronto, botar os três, que aí a gente fica vendo as reações. Só isso, né? Até porque daqui a pouco eu também quero falar um pouco sobre isso, né? Aproveitar esse ensejo, mas deixar isso claro, assim, isso não é uma discussão final e cabal, né? Isso aqui são as primeiras impressões que os três profissionais que estão aqui vão poder dar, talvez a gente concorde, talvez a gente discorde, né? Mas é importante deixar isso claro, que são impressões, a gente está vivendo o momento, né? Normalmente a gente precisa, para analisar melhor as coisas, é necessário um certo distanciamento que a gente não tem, porque a gente está vivendo isso, né? E aí tem um detalhe que eu acho importante de mencionar, porque a gente tem três posições distintas também, né? Eu trabalho com teatro, mas eu trabalho no campo educacional, isso me dá um lugar, né? O George, ele atua profissionalmente, mas ele não, até onde eu sei, ele pode falar melhor sobre isso, até onde eu sei, ele não vive exclusivamente do teatro, né, da prática teatral, ele tem um emprego, né, onde ele bate ponto, recebe salário e etc, etc e tal, e o Matheus é alguém que vive da cena, né, se ele não faz teatro, ele não come, e aí eu acho que talvez isso possa nos dá visões um pouco diferentes. E aí foi uma ótima oportunidade para que a gente possa falar sobre isso. Tendo dito isso, né, para que a gente não seja linchado amanhã na rua, vai que é tua, George. Teatro online é teatro? Bem, primeiramente sobre a questão, você coloca essa diferenciação hoje, né, de posições até por uma questão financeira, né, digamos que seja um pouco a essência da diferenciação e todos sabemos o quão difícil é fazer teatro e ficar trabalhando somente com teatro. Eu, por um período, trabalhei somente com teatro, mas demandas diversas, né, necessidades, questões pessoais também, né, me levaram a ter que ter outro trabalho. Isso também, por um tempo, eu questionei o quanto isso pode pesar ou não, né, nisso, mas hoje confesso que não tenho tanta certeza o quanto isso diferencia, porque também acho que muitas vezes, fazendo somente teatro, também tive que fazer trabalhos que eu sequer gostava, às vezes, simplesmente por uma questão do dinheiro também, né, porque precisava pagar contas e tudo mais, e dá liberdades, né, e ao mesmo tempo nos prende a algumas questões, mas não sei se o quanto isso muda, essencialmente, né, eu acho que hoje em dia a discussão do teatro online, ela atinge todo mundo. E sobre a questão do teatro online especificamente, eu acho que o teatro sempre flertou muito com questões virtuais, né, digamos assim, com audiovisual, isso tudo muito misturado, mas acho que o ponto principal dessa discussão é porque hoje a questão da presencialidade foi deixada de lado, mas por uma questão real, né, não podíamos continuar fazendo um teatro presencial. A pandemia nos levou, né, fez todo mundo ter que adaptar trabalhos, criar trabalhos para um ambiente virtual, que era o que precisávamos fazer por uma questão de vida mesmo, né, de saúde, não corrermos esse risco. Então, o que antes era um flerte que era muito bem aceitável, hoje em dia não
criou-se uma grande polêmica porque passou-se a existir somente, né, por um momento, deixou-se de fazer teatro em todo o planeta de uma forma presencial para se fazer virtualmente, unicamente até, né? Seja como registro de... E aí, várias formas de fazer isso, seja como registro dos espetáculos, filmagem de espetáculos que já existiam, gente que começou a usar ambientes como esses né, de instrumentos, programas desses de bate-papo, né, de reunião, passou-se a recriar espaços assim para um ambiente criativo, teatral, e esses ambientes têm total diálogo para mim com o teatro antes, né, só tendo que adaptar a esse formato. Então, dizer que... por exemplo, o termo teatro, se a gente quiser ser muito preciso na terminologia, o termo teatro online, ou experiência virtual, ou experiência cênica, ou teatro virtual, tem tantos termos, né, que não vamos conseguir esgotar aqui. Todos eles relacionam a experiência com o teatro, porque eram pessoas que faziam explicitamente teatro antes, com esse ambiente hoje necessário e único até. Então, eu vejo eu acho que uma forma que apazigua um pouco essa discussão é um teatro e, ao mesmo tempo, tem essa particularidade. Né? É um teatro porque eram pessoas que trabalhavam com teatro, não eram pessoas que trabalhavam com audiovisual, com qualquer outro tema. Né? Eram pessoas que trabalhavam com teatro, que podia ter elementos do audiovisual, era com teatro, que podia ter alguma outra atividade financeira, mas é teatro ali. Eram pessoas que trabalhavam com teatro. Então, quando você desloca isso para o ambiente virtual, colocar esse adendo do teatro virtual, experiência cênica virtual, ou o que quer que seja, eu acho que especifica que é um teatro, ou pessoas que trabalham com isso, dentro de um outro ambiente. E nisso, olha, eu mesmo tinha, antes da pandemia, eu tinha muita rejeição em assistir espetáculos assim, e hoje eu me vejo, diante até do desejo de ver teatro, eu comecei a assistir muita coisa, seja como registro de filmagens, né, de espetáculos que já existiam, seja como espetáculos criados especificamente nesse período. E hoje eu tenho assistido muita coisa e tenho visto muita coisa interessante, outras menos, mas como a própria experiência do teatro, né? Ela me deixa muito animado de querer ver e consumir, né, assistir coisas novas, e tem me apaziguado momentaneamente. Eu não sei como é que vai ser no futuro, né? Essa vontade de querer ver presencialmente já pode alertar, né, apitar, mas aí também é uma coisa que eu ainda não sei, vai depender do desenrolar desses acontecimentos. Aí. Arrasou, George. Eu concordo com o George. Não, assim, eu tenho, acho que duas coisas para pensar e responder essa pergunta. Uma é, naquilo que você falou, Túlio, de ser ator e se eu não apresento, eu não como. Então, a gente chegou à conclusão, que a realidade nos forçou a chegar, de que hoje ou você faz teatro virtual, você é um grupo que está disposto a fazer teatro virtual, ou você literalmente não sobrevive. E isso basicamente foi mostrado agora com os editais emergenciais para os grupos de teatro. A maior parte das atividades foi focada, se não exclusivamente né, assim, contratualmente obrigada a ser realizada de forma virtual pelo grupo inteiro. Então, primeiro teve a questão da nossa resiliência. Fazer teatro virtual hoje não é uma questão de eu acho que é teatro, eu acho que não é, eu acho que é bom, eu acho que é ruim. Não. Nós, atores de teatro, grupos de teatro, precisamos de estar vivos na internet de forma, enfim, intensa e boa, e a gente não tem outra alternativa. E essa forma intensa e boa me leva ao segundo ponto. Eu entendo, e aí eu falei que eu briguei com o Túlio sobre esse assunto, não é briguei, tá, gente? É porque eu e o Túlio gostamos muito de discutir e dialogar por esporte. Mesmo, assim, a gente gosta muito, somos dialéticos, ultradialéticos, exageradamente. E aí a minha primeira opinião é dizer assim, não, pô, teatro virtual não é teatro. É o audiovisual permeando talvez uma experiência teatral e causando alguns efeitos parecidos. E aí, Túlio me mandou textos e lemos artigos, e aí eu concordo muito, assim, o teatro virtual, isso que está acontecendo agora enquanto as pessoas estão assistindo e mandando perguntas, essa presencialidade, esse ao vivo, realmente tem muito do ao vivo, do teatro. Mas eu acho que o meu ponto principal nisso é quando você tem que ser permeado por uma ferramenta como essa aqui que a gente está usando agora. Então,
eu estou curtindo essa experiência, porque basicamente, né, eu sou um graduado da técnica televisiva, eu vim de rádio e TV, eu gosto de operar vídeo, eu gosto de pensar câmera, eu gosto de pensar cena, mas para mim, essas experiências que a gente está tendo de teatro virtual, elas se parecem muito mais com o que eu penso e estudo de audiovisual do que o que eu penso e estudo de teatro. Mas que bom que a gente está agora vivendo essa fusão, assim, que deu para, sei lá, misturar tudo e a gente está inventando essa outra coisa agora, assim, mas a experiência do real, da gente voltar eventualmente para salas de teatro, da gente encontrar uma outra forma de ter esses encontros, isso aí não deve ser substituído, assim, não, a gente não deve parar de pensar em criar cenas só para esse evento, como podemos pensar cenas e pensar experiências e pensar dramaturgias para isso aqui, para o que está permeado pelo virtual. Acho que é isso, professor Túlio, respondi bem. Maravilhoso, né? Eu acho que como contribuição, aí agora eu vou assumir o ar professoral mesmo. Eu acho, eu comecei a quarentena com uma posição, aí eu mudei, aí eu fui ler, aí eu conversei com amigos, e aí eu voltei, e eu estou numa ebulição. Mas eu encontrei um autor, né? Já fica a dica, galera que está no chat aí, que quiser procurar, o sobrenome dele é Dubate. Ele é um argentino, né? Que ele pensa o que ele chama de filosofia do teatro, né? E aí ele pensa o teatro como um acontecimento, né? Que envolve uma série de fatores. E ele é da história, mas aí ele faz uma relação do teatro pensando esse teatro como uma prática política, social, assim, ele não pensa apenas aspectos técnicos, né? E aí eu achei muito bacana, porque ele propõe dois conceitos que eu acho muito importantes para a gente entender esse momento e entender o que é que a gente está fazendo nesse momento, né? Ele fala em uma cultura tecnovivial e uma cultura convivial, né? E aí eu acho que essa distinção ela é muito bacana para fazer a gente pensar essa pergunta, né? Porque mais importante do que dizer que é ou que não é conseguir estabelecer paralelos para que a gente possa compreender melhor o que a gente está fazendo, né? Então, quando vocês falam assim, tanto o Matheus como o George, né? O teatro se utiliza de ferramentas tecnológicas, sempre se utilizou, né? O trabalho do Carmim, nesse sentido, aponta para esse caminho de uma forma muito clara antes da pandemia, né? Existiam outros trabalhos antes, tanto no Brasil como fora, né? O Carmim não inventa a roda, mas eu acho que o Carmim, ele começa uma pesquisa ali de uma forma diferente, né? De outras coisas que eu, por exemplo, já tinha visto. E aí o Dubate, ele fala disso, né? A experiência convivial e a experiência tecnovivial, ou uma cultura convivial e tecnovivial, onde a convivial, ela exige necessariamente a experiência da presença física no mesmo lugar, e aí eu estou deixando claro essa coisa da presença física, como ele deixa, por quê? Porque a gente pode discutir presença, inclusive nós três aqui já discutimos isso em outras conversas, né? Existe uma presença que se realiza nas experiências tecnoviviais. Existe uma presença, né? Porque aquilo está presente diante de mim e causa sensações e efeitos em mim, né? Tem estudiosos que vão falar sobre isso, entre eles a Josette Ferral, ela tem algumas reflexões a respeito dessa questão. Mas o Dubate chama a atenção para que são paradigmas distintos. Os paradigmas que organizam a cena feita tecnovivialmente são diferentes dos paradigmas que organizam a cena feita convivialmente, né? As reações e implicações, e aí ele vai falar de implicações, inclusive políticas e sociais, que o convívio causam, são diferentes do tecnovívio, né? Percebam que a maior parte das ações que resultam de operações tecnoviviais, e aí a gente tem as redes sociais como um grande exemplo disso, elas ficam nas redes sociais, elas ficam no campo da virtualidade, enquanto que as relações conviviais, elas extrapolam as virtualidades e chegam às
as ações do dia a dia, né, das ações que acontecem na sociedade. E isso, segundo o Dubat, e eu acho bacana essa forma de pensar, causa uma diferença na experiência. E isso não diminui a experiência tecnovivial. E aí ele chama atenção para isso. Ele destaca que são duas experiências distintas e que, por terem paradigmas distintos, não dá para a gente dizer que é a mesma coisa, né? E aí eu acho que nós três aqui concordamos, não é a mesma coisa, né? E é por isso que George tem esse cuidado, né? Vamos ter uma adjetivação, é um teatro virtual, é uma experiência cênica online, né? Então, ontologicamente, não é a mesma coisa, porque os paradigmas são distintos e os resultados são distintos, né? Então, penso eu, o que a gente faz online é teatro? Não. Ele é uma experiência estética tão importante e tão válida quanto o teatro. Umas pessoas vão gostar, outras não vão, mas o teatro também é assim. Tem gente que gosta de teatro, tem gente que não gosta de teatro, né? E aí o Dubat chama atenção para uma coisa que eu acho bacana, que é, ele diz assim, as experiências conviviais têm a capacidade de incluir as tecnoviviais, mas as tecnoviviais, por essência, não são capazes de incluir as conviviais, porque convívio, no que ele está propondo, exige a presença física no mesmo lugar, entende? E aí ele, a partir dessa premissa, não dá para dizer que uma coisa é igual à outra. Agora, o teatro não é mais importante do que essa experiência, que a gente ainda não tem um nome, né? Talvez seja uma nova linguagem artística que está surgindo. Eu acredito mais nisso. Vão ter grupos que não vão voltar para a cena convivial, porque eles vão preferir trabalhar com essa outra coisa, com essa outra linguagem. Vão ter outros que vão incorporar isso nas suas performances, né? Eu acho que esta forma veio para ficar, até porque tem essa questão monetária, e aí eu acho muito bacana, porque vocês dois, e foi por isso que eu comecei, sabe, Jorge, provocando por aí, porque é uma questão, né? É uma questão que tem que ser enfrentada. Como é que esses artistas do teatro vão sobreviver num momento em que não é possível fazer teatro convivialmente, se não se criou uma outra coisa? E aí, rapidamente, né, a gente criou essa outra coisa que tem funcionado. Inclusive, tem funcionado muito bem, né? Tem muitas experiências muito boas que estão rolando aí, né? E as pessoas comentam, as pessoas gostam ou não gostam, e aí é bacana porque elas podem se manifestar, né? Elas podem dizer a que vieram. Os grupos podem, em algum momento, eles poderão escolher fazer uma coisa ou fazer outra, ou fazer as duas. Eu acredito que vão ter grupos que vão fazer as duas coisas, né? Eu acho que eu posso só atrapalhar rapidinho. Eu acho que as demandas também, amigo, vão ser conjuntas, porque está sendo, por exemplo, agora o SESC, as conversas da gente com o SESC, elas já estão todas, vamos fazer esses produtos aí plurais e multiplataformas, e boy, a gente já aconteceu. Gosta e não gosta, eu estou completamente com você, assim, 200% com você. O que a gente faz online não é. Agora, eu acho que a gente vai ter que habitar esses dois espaços mesmo. Depois eu queria até fazer uma pergunta para a Jorge sobre isso, mas quando puder eu faço. E aí, isso me leva a uma pergunta que o Sebastião fez lá no início. Eu estou guardando as perguntas para ir jogando quando elas caem na conversa. Que foi, Jorge falava sobre o trabalho cotidiano e extracotidiano, né? O corpo do ator preparado para o que o Eugênio Barba chama de um espaço de representação organizada, né? Que é a cena, e o corpo extracotidiano, e o corpo cotidiano, que é esse corpo que a gente usa no nosso dia a dia, né? E aí ele fala de um princípio do gasto máximo de energia para o resultado mínimo, né? Que aí é aquela coisa que você estava falando da exaustão, né, Jorge? Tem umas experiências bem loucas, né? Uma galera que virava madrugada fazendo atividade e tal, enfim. Tem muitas experiências a esse respeito. Mas a pergunta que ele faz é: como é que essa construção dessa energia extra cotidiana se manifesta na tela? Chega os universitários. Desculpe. Olha, eu acho que aí, nesse ponto, eu acho que a gente também tem um paralelo interessante de parâmetro, porque
o cinema, né, a publicidade, o audiovisual, no geral, já trabalha um pouco essa presença, né? Acho que a gente pode, de alguma forma, aprender com essa experiência pretérita para tentar, de alguma forma, ter como ponto de partida para essa pesquisa dessa atual atuação dentro desse ambiente. É uma atuação diferenciada, é verdade, do teatro, como a gente conhece. Eu acho que quando eu comecei a fazer alguns trabalhos de audiovisual, eu comecei a perceber essa diferença, né? A gente está muito acostumado a assistir cinema, né, e tudo mais, mas quando a gente está fazendo, a gente entende quão diferente ela é, né? Ela exige. Por outro lado, eu não acho que é igual ao cinema, ao audiovisual somente, porque eu acho que ela tem algo, tem uma sutileza de um registro que me remete muito a um teatro também, sabe? Não somente me remete à referência do audiovisual. Eu acho que ela está ali num meio termo, que eu acho interessante, que ainda precisa ser maturado para a gente compreender melhor como é essa atuação nesse período. Eu já ouvi pessoas também até questionando esses conceitos de debate a partir da ideia de que mesmo essa circunstância atual não se enquadraria completamente no que ele fala, porque é uma situação muito única, né? Eu acho que em momento algum pensamos que pudesse acontecer algo como isso. É absolutamente extraordinário. E ninguém seria capaz de acreditar se contássemos há um ano que haveria uma paralisação mundial. Nossa, no ritmo, né, em que vivíamos todos, conceber isso é algo absolutamente inconcebível, né? De rir. Eu mesmo, por muito tempo, fiquei, nossa, tá tendo uma coisa muito séria, né? Mas começaram a me falar, mas acho que o Brasil vai parar. Eu, sério? O país vai parar? O mundo vai parar? Não é possível, isso não vai acontecer. E hoje eu me vejo completamente inserido nisso, né? Como todos nós. Então, assim, E a eu acho que próxima é pode muito vir bacana. logo, logo, viu, amigo? Como? A próxima pandemia pode vir logo, logo. Tipo, agora a gente pode estamos abertos voltar a estar preso. Estamos abertos para 1000, né? Aceitamos muito melhor até a possibilidade de haver outras, né? Porque passamos por essa primeira incrivelmente assustadora. Mas é muito bom você mencionar do debate, porque eu acho que abre esse leque e abre todo um campo de discussão sobre esse tema, que eu acho que também não está pronto para ser sedimentado. Eu só tenho um certo receio, a partir do que Matheus fala, uma coisa interessante. As demandas agora de criação a partir de editais públicos, né, empresas, eu tenho um pouco de receio, uma certa desconfiança, não é algo fechado ainda, do quanto o barateamento, digamos assim, desse veículo pode gerar uma resistência em voltar a financiamentos do teatro presencial. Será que isso pode gerar uma certa concorrência injusta? Porque, digamos que todos nós somos muito apaixonados, nos formamos um teatro presencial, né? Sem querer matar o virtual, que eu acho que não concordo, eu acho que sabe lá o que vai acontecer e é possível que ele coexista mesmo, mas entre as duas opções é apenas necessário que tenhamos esse cuidado de que, ok, vamos optar pelo virtual porque ele acaba sendo mais barato. Eu acho que essa demanda vai acontecer em alguns momentos, claro, mas também é importante termos em mente a experiência, a força estética, né, de tudo que envolve o presencial, para que não somente optamos a regra do financiamento, do dinheiro, se sobreponha a essa demanda por algo presencial. Mas isso também já é algo que existia antes, né? Eu conversando com o Túlio, a gente já, poxa, quantas vezes é mais fácil para uma empresa, né, financiar um solo do que um espetáculo com 20 atores? Esse peso do dinheiro sempre existiu como um critério de definição da produção também teatral, mas que também tenhamos cuidado e atenção a isso quando começar a haver essa concorrência do virtual com o presencial. Mas isso vai ser uma competição política, eu acho, Jorge. Isso vai passar completamente pela forma com que curadores, programadores vão entender a necessidade da arte. Eu digo isso assim, porque os teatros estão aí para ser ocupados, os teatros estão vazios, né, morfando aí Brasil afora. Algumas prefeituras já deram ok para o retorno das atividades culturais. As igrejas voltaram automaticamente, ninguém falou nada, mas os teatros realmente é super diferente. Então, assim, eu acho que sim, vai passar pelo desembocar político dessa nossa discussão aqui e de como as pessoas vão compreender. Porque eu acho que se a gente compreender como uma forma mais, aí eu acho que o Estado deveria pensar assim, o Estado e os investidores, enfim, né, somos capitalistas. E eu acho que eles têm que pensar assim, mais um lugar onde eu tenho que investir.
Não eu vou tirar daqui para botar aqui, entendeu? Mas aí, isso é utopia, aqui no Brasil, pelo menos. Bom, vai depender muito do desejo, né? De qual vai ser esse desejo depois, né? Difícil prever agora. Tá ótimo, porque no chat lá tá rolando uma grande discussão paralela lá sobre isso. É inevitável, né? Quando se joga isso, tem muitos argumentos pró, tem muitos argumentos contra, né? E aí eu volto a destacar, eu acho que o principal não é a gente definir se é ou se não é, mas é a gente tentar compreender que distinções são possíveis e que espaços de encontro essas coisas têm. E volto a dizer, são experiências estéticas tão válidas quanto, né? O que muda, e aí muda mesmo, é os impactos que isso tem no corpo social de uma forma imediata, né? Eu acho que aí tem, né? Aí tem mesmo, porque, enfim, quando eu não lembro de nenhuma vez que eu saí do teatro que eu não fui para algum lugar com as pessoas que comigo estavam bater papo sobre o que eu acabei de ver, por exemplo. E isso é uma coisa que hoje a gente não tem, né? Dada a radicalidade da situação, né? E volto a dizer, isso não é melhor, isso não é pior, é apenas diferente. E aí, a gente já está com 1 hora, né, de transmissão, a gente vai caminhando agora, eu vou fazer algumas perguntas que eu vou jogar, e depois eu queria ver para onde isso vai, mas para começar, eu queria fazer 2 perguntas, que podem ser sintetizadas numa só nas respostas de vocês, que é: o ator, ele é um elemento dentro de uma estrutura maior, que é o teatro, né? O teatro, ele pode ser pensado enquanto linguagem, certo? E aí o ator é um dos elementos dessa linguagem. Eu acho que todos 3 concordamos com isso, né? E aí eu pergunto para vocês, o ator, ele é um elemento aglutinador desses outros? Vocês podem concordar ou discordar. A provocação é essa. O ator seria um elemento aglutinador desta linguagem que a gente chama de teatro ou de encenação? Você disse que ia fazer 2. Você disse que ia fazer 2 perguntas. E a segunda é: como o ofício do ator ajuda vocês a se pensarem como sujeitos? Se ajuda. Posso responder? Posso tentar ser sucinto? Sim, eu acho que o ator precisa ser um aglutinador, e até pegando um pouco o que Melissa estava comentando no Face, eu acho que ela falou certíssimo, assim, não existe a gente achar que tudo tem que ser usado o tempo todo, de todas as formas, e que todas as técnicas têm que estar imbuídas. Não, eu gosto muito, por exemplo, de pensar o meu trabalho hoje no Carmim, porque o trabalho do corpo do ator, ele vem por projeto. Túlio falou uma coisa e eu acho muito legal isso. O Carmim não inventou a roda, o fato de Fiuza chamar o que ele faz com a câmera na cena de dramaturgia audiovisual também não trouxe nada novo, mas a cena traz demandas. E os meios trazem demandas, e aí eu acho que a gente tem que ser a partir do momento em que as demandas aparecem. O ator é isso, a gente tem que poder fazer tudo. Uma coisa básica, por exemplo, da formação stanislavskiana de ator, são coisas muito aristocráticas e elitistas, mas que partem de um princípio que eu acredito muito. O ator ele tem que saber fazer um pouco de tudo, ele tem que ter as bases de um corpo que vai querer se preparar para fazer tudo. Então, na formação do ator russo, ele faz hipismo, ele faz esgrima, tudo para fazer uma obra completamente aristocrática e completamente elitista, que era o teatro que se fazia, interessava a vida dos ricos, não interessava a vida dos pobres, mas eu acho que o ator tem que ser essa coisa assim, eu estou pronto aqui para o que der e vier. E na questão de me entender como sujeito, sim, eu acho que o teatro hoje, eu só consigo talvez explicar para as pessoas quem eu sou quando eu conto essa minha mini biografia, assim. Hoje o teatro, ele me define politicamente, ele me define socialmente, ele me define economicamente. Então, o trabalho do ator na minha cabeça e no meu corpo
eu penso primeiro nisso na minha vida, em tudo, assim, fazendo isso, poderei continuar atuando, entendeu? Assim, ou isso vai me engrandecer enquanto ator. Hoje é o meu primeiro pensamento em quase tudo. Acho que é isso. Muito... O final foi muito bom. Olha, eu acho que o ator é aglutinador também. Eu fiquei até pensando numa outra palavra, catalisador, né, no final das contas, porque eu acho que por ele estar no palco, ele acaba sendo uma via de contato do público com todos os elementos do teatro, né? Às vezes a gente percebe a luz por meio do ator, às vezes não, mas também pelo ator, né? Eu acho que a presença dele é muito atrativa ao público. E aí eu acho que a partir dele, muitas vezes a gente acaba percebendo tudo o mais. E às vezes, por muita gente acaba somente vendo até o ator, né? Mas concordo inteiramente com o Túlio quando ele fala de ser mais um elemento, né? Dentre tantos, e como é rico essa troca de várias posições, né? E o teatro se utiliza até dessas diferenciações de funções para poder construir algo único ali. Ele aglutina, sim, por uma certa, né, por uma ótica, mas também eu acho que não absorve por completo, né? Porque a luz não precisa somente dele para existir. Ela está ali, a figurino também. Eu acho que ele, de certa forma, reúne, mas não esgota as outras funções dentro dessa experiência do teatro ali quando estamos assistindo. Mas é um primeiro, digamos assim, contato, é uma primeira via de acesso a esses outros campos. E a outra pergunta, sim, com relação ao que a gente aprende, nossa, eu acho que o ator, quando tudo que ele faz, como ele precisa como ele é bombardeado o tempo todo de fazer, tem uma experiência muito interessante eu acho que eu não vou lembrar quem é a autora que fala isso, mas uma coisa que diferencia muito bem um ator, por exemplo, se a gente diz para alguém, se você faz alguma coisa, e a pessoa diz, nossa, isso que você fez agora é muito legal, faz de novo. Pois é, esse detalhe do fazer de novo é que leva a pessoa à atuação, por exemplo, porque como repetir algo que você fez tão espontaneamente, né? Como entender e absorver isso. Eu acho só esse fato, essa pequena experiência, né, esse pequeno desafio, faz você ter que olhar para você e entender a que eu posso recorrer para repetir algo que eu fiz espontaneamente que agora não vai ser mais espontâneo. Como é que eu faço isso agora? Meu corpo vai estar do mesmo jeito? A minha fala vai estar do mesmo jeito? Como é que eu faço para repetir exatamente aquele tom que eu fiz? Aquele corpo, aquela posição tão natural? Como é que eu lembro de tudo? Isso tudo leva a canais internos, né? A percepções do próprio corpo, dos próprios receios, né? Dos próprios medos, das próprias ressalvas. Quando você olha para si, para tentar conseguir repetir, você já está olhando muito fortemente para, às vezes num tom crítico, às vezes num tom de autoconhecimento, mas está levando a olhar para si. E isso já leva, eu acho, para um passo além de um trabalho em que você pode se desconectar de si e estar completamente e apenas conectado com o fazer, que não quer dizer que não haja também autoconhecimento nisso. Mas eu estou pensando no catalisador em que até o trabalho de atuação leva a esse autoconhecimento. Bacana. Bom, Matheus, quer perguntar alguma coisa para alguém? George? Eu queria fazer uma pergunta assim para George, que era meio que dentro do que a gente pensou. Assim, eu queria perguntar como você fez, George, nesse tempo de isolamento, para continuar a tua prática corporal, pensando em técnica mesmo. Não, eu sei que a gente está lendo o tempo todo, discutindo, mas eu queria saber de corpo, se o que você fez ou o que você já faz cotidianamente. Eu gosto disso, assim, às vezes são coisas bestas que um ator gosta de fazer, sei lá, para exercitar o próprio ofício. Eu queria saber de você, se teve nesse período aí alguma coisa que você fez mais ou que você começou a fazer que não fazia antes, ou só que você continuou fazendo. Uhum. Olha, eu de início eu estava comprando a ideia da pausa mesmo, né? De não fazer nada, e né, a pandemia levou a isso, essa ideia de que vamos esperar, vamos deixar esse vazio entrar. Então, eu acho que por um tempo eu fiquei muito absorvido desse vazio, de não fazer mesmo nada de produtivo, de esperar um pouco, de me observar. E aí a gente muda os parâmetros de uma forma impressionante, né? Como a gente vai se adaptando. Eu não imaginava que pudesse fazer cursos de teatro online, e meu Deus, eles podem funcionar, é impressionante. Pode haver, sim, isso. E é incrível. E eu comecei a fazer cursos,
de teatro, e eles têm acontecido, inclusive, coisas que eu não tinha experimentado antes, estou experimentando apenas virtualmente, e eles têm me tocado, sabe? Tem gerado em mim. Ver espetáculo gravado já é uma grande mudança, porque eu não conseguia, e agora eu assisto com facilidade. E, por exemplo, hoje eu tenho feito um curso de improvisação que tem sido fantástico, com um grande ator lá de São Paulo, do Jogando no Quintal, César, e também estou fazendo um com o Michael Chekhov Brasil, que é com o Hugo Mois, ele tem trabalhado essa técnica aqui já faz um tempo, que começou trabalhos virtuais, oficinas virtuais, que é um trabalho que eu nunca tinha trabalhado com a técnica de Michael Chekhov, e agora entrei um pouco nela nesse mundo virtual e tem sido incrível. Fora o trabalho, eu já estava um pouco só, né? Eu já estava, de certa forma, me preparando até para uma pandemia, porque eu estou vivendo um momento solo do teatro. Então, eu continuei, voltei a retomar alguns projetos que eu já vinha, e comecei a dar continuidade nele, nessas, né, ideias para próximas montagens, e comecei a pensar nisso. Porque como eu já estava só, isso não me impediu, né? Não estou tendo que depender do convívio com outras pessoas. Então isso acaba... Eu tenho feito esses exercícios e tem sido muito revigorantes para mim atualmente, tanto criativamente como fisicamente. E Arrasou, bem, eu queria saber, é porque eu acho que o Matheus tem uma experiência assim que é muito diferenciada em Natal, que é essa questão ele foi para a Rússia, né? Um país que tem uma tradição no teatro descomunal, né? Um dos grandes lugares que até hoje chega muito no Brasil, toda a influência, tanto no cinema, no teatro, é muito, muito rico, né? A Rússia nesse aspecto. E eu queria saber um pouco, você já falou um pouco dessas diferenças, né? Acabou que respondeu um pouco essa ideia, mas eu queria saber, você que utilizou isso lá fora, aprendeu lá fora, como é que foi reencontrar o Brasil, né? Esse modo de fazer teatro aqui, que pode não ser único aqui, mas que eu acredito que tem muitas diferenças lá, né? Você adaptou alguma coisa que você aprendeu lá? Você conseguiu aplicar isso de uma forma direta? Você descartou algumas coisas e se abriu para o que vinha sendo feito aqui? Como é que você jogou? Como é que você administrou isso consigo mesmo? De uma experiência que praticamente só você tem em Natal, né? Quanto a esses dois países, né? Ah, amigo, arrasou. Já posso começar a responder? Ah, Sim. achei. Amigo, é tão louco e até talvez clichê responder essa pergunta, porque a resposta é sim e não, porque eu acho que os russos eles têm uma coisa bem louca com a arte, que é todo o caminho para acertar, e eles têm muito esse conceito do acertar, essa coisa tipo, a cena deve ser assim, a cena precisa ficar assim. Eles têm muitos caminhos para esse acerto, sabe? Assim, é uma galera com um arcabouço muito grande de possibilidades, mas ainda assim muito cartilhados, sabe? E muito cartesianos. Nisso, apesar da alma russa ser complexa, da alma brasileira ser complexa, mas eu acho que nós somos diametralmente diferentes dos russos, assim, absurdamente, porque a gente trabalha com o acaso e com a precariedade históricas. Isso é Brasil. O Brasil ele foi construído assim, né? Tipo a nossa arte meio aos trancos e barrancos e muitas formas e muitas identidades culturais nesse país, e aí algumas são destruídas, outras são descartadas, outras são perseguidas. A arte brasileira é cheia da gente em tudo, e a arte russa é cheia sabe, não só da pompa e da circunstância, mas do correto, sabe, do belo, daquilo aonde a gente precisa chegar. E eu acho que isso não concorda com a gente politicamente, entendeu? E aí, apesar de ser muito massa, e aí eu acho que tanto o sistema Stanislavski como até o sistema da escola formalista russa, que é basicamente uma proposição de exercícios e desafios que você vai atingindo. Então, tipo assim, passar por essa formação vai fazer de qualquer pessoa pelo menos um ordinário profissional da arte, um ordinário no sentido medíocre, não ruim, mas assim, competente. Eu posso passar por tudo, eu vou saber fazer essa cena, eu sei ajustar um figurino, eu sei não sei o quê, eu sei aquilo outro, mas é um teatro e uma arte que absolutamente não vai ser pensado fora da caixa.
É um teatro que, por exemplo, não foi pensado para um esquema de pandemia. Eu acompanhei, por exemplo, as redes, que eu gosto muito do Bolshoi, do Teatro Bolshoi, da instituição Bolshoi enquanto formação de atores, bailarinos, acho foda estudá-los e apreciá-los, mas eu vi como foi o desespero deles tentarem chegar. Eles têm muitos espetáculos muito bem filmados, e foi assim que eles se mantiveram. Mas o pavor, né, assim, de repente você tem um teatro que cabe em 3 mil pessoas e que gera renda e que gera emprego, e de repente você tem que parar e botar todo mundo em casa. Como é que a gente resolve isso? Tanto que é curioso pensar que na Rússia eles foram muito negacionistas e muito obscurantistas, e foram os primeiros a arranjar uma vacina, uma desculpa para tirar todo mundo de casa e botar todo mundo de volta. Mas por quê? Porque são pessoas que pensam no que está lá há 1000 anos e que vai continuar sendo daqui 1000 anos. Eles pensam nisso. A nossa arte não. A nossa arte é de sobrevivência. Então, eu acho que é isso. Eu acho que responder a minha experiência é basicamente isso. Sim, são fascinantes, é um modo de formar pessoas, que inclusive eu gostaria, sonho um dia, sei lá, a gente tem uma escola de formação de atores mesmo, como o Estado tem lá na Rússia, tem uma, sabe, 4 anos de formação do sistema, que os russos, né? Eu acho que seria ótimo ter um negócio desse aqui no Brasil. Poderia, só nos ajudaria, mas a gente precisa, nós brasileiros somos outra pira, somos outra coisa. É isso. Então, George, tem mais alguma curiosidade aí? Alguma outra pergunta para Matheus? Olha, eu acho que... Fala. Não, eu só queria que você falasse depois de algumas referências suas de atuação daqui. Eu sei que a gente falou um pouco disso, mas eu queria, bem pessoal, assim, mas que artistas, gente próxima, ou nordestinos, ou potiguares, foram, tipo assim, essenciais para você, ou como mestres, ou como exemplo na tua formação de ator, pessoas que talvez a gente possa correr atrás delas hoje, ou da obra delas, não sei. Eu queria que você falasse disso. Uma pergunta bem meio nada a ver com o que a gente estava conversando. Pode ser gente morta também, tá? Fale dos mortos. Eu acho engraçado pensar isso. Quando eu comecei, havia uma grande imersão nesse teatro físico, né, herança né, que vinha do Lume, nem herança, né, em plena atividade até. E eu acabei muito envolvido com isso. Aos poucos, eu fui entrando em contato. A partir que eu ia mudando de grupos, eu ia percebendo outras influências. Acaba que eu acho que tem uma coisa muito interessante de Natal, que a gente foi recebendo muitas pessoas de fora, de vez em quando, e elas trouxeram muitas coisas interessantes. Acho que o Lume, né, acaba sendo uma referência tanto diretamente para quem conseguiu ir, como também indiretamente para as pessoas que vieram, né? E eu acho que isso é muito rico, porque acaba nos trazendo diálogos com os de fora. Eu acho que entra em choque um pouco com coisas que fazemos, né? Com coisas que vêm, como absorver o que se vir para cá e não. Eu acho que isso gera... Acho que esse aprendizado voltado unicamente tão autocentrado pode acabar nos fechando para coisas boas do que vem de fora. Eu acho isso importante estarmos abertos. Por exemplo, agora falando de você, eu não consegui trabalhar com todo mundo que eu queria. Tive a sorte também de trabalhar com várias pessoas de grupos até mais antigos e que eu percebo. Mas, por exemplo, o palhaço que eu trabalho vem muito dessa tradição, vem de Adelvane Né, que já é uma referência para mim, uma mestra que eu tive, mas existe esse palhaço daqui também, que eu não consegui me aproximar, que agora eu estou me aproximando um pouco mais, até curiosamente pela pandemia, né, que alguns integrantes, né, Alex faz, né, Pedrão também já fez, né, pessoas daqui, o Nil Moura, né, e Gena, lá do Circo Grock, que é uma referência muito grande. Infelizmente eu não consegui ainda trabalhar tão a fundo com eles, adoraria, mas admiro demais esse trabalho e é uma referência dentro do palhaço. Outro exemplo que eu acho muito rico foi ter feito eu fiz uma leitura, eu sempre quis passar pela experiência de ter trabalhado com o João Marcelino, que é uma referência absoluta aqui, né? Todo mundo tem essa maior reverência a ele, por uma figura que trabalhou fora, voltou, fez esse diálogo muito bem de trabalhos externos, capta muito bem essa essência do teatro. É uma pessoa que você olha, você já entende o quão preenchido do teatro ele é. E fiz uma leitura dramática de um bonde chamado Desejo há alguns anos com ele dirigiu, e, meu Deus, o cuidado, quando eu falo do texto, é um pouco como a gente perdeu um pouco isso. O teatro talvez tenha, não perdeu, mas focou em outras questões,
o cuidado de compreensão do texto, que ele nos desafiava com um texto tão, né, de Tennessee Williams, um baita dramaturgo, né, robusto, né, dentro da história, como compreender, como dizer esse texto, como entender cada intenção, a inserção de cada fala dentro de um contexto maior do próprio texto. Caramba, isso é algo que a gente, né, é muito importante, eu acho, para o ator como leque, né? Saber que em alguns momentos você vai ter um trabalho que é muito voltado para o texto dramático. É importante você ter essa bagagem. Também é importante ter a bagagem do corpo, né? Eu fui pensando outras na carreira, como palhaço, né? Mas aí dentro do gosto de cada um também, né? Do que você quer se especializar um pouco mais, digamos assim. Mas, para dizer apenas essas duas referências, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a vida de cada um é tão, né, incontrolável, a gente vai sendo alvo das influências muito de cada momento. E depois a gente vai buscando um pouco as influências que quer, né? São duas referências, né? Dessas duas que eu destacaria agora de cabeça. Mas eu também queria saber isso de você, agora que você me lançou. Eu queria falar um pouco mais do Teatro de Moscou, mas eu acho que você falou um pouco de tudo isso no decorrer. Mas como é que foi? Você falou também um pouco dessas influências, mas como é que você constrói essa... Como é que você entende essa atuação hoje, que me parece tão em evidência, desse certo naturalismo, né? Dessa proximidade com o real? Você pensa algo lá do Teatro de Moscou quanto a isso também? Você é mais preenchido por essa tendência atual? Não sei se você enxerga isso como uma tendência atual. Eu vejo muito isso no teatro, essa atuação muito de um registro muito do cotidiano. Lógico que a gente está preenchido de muitas energias ali, mas como chegar nessa... Não sei se você consegue elaborar algo a partir daí, mas qualquer contribuição acho que já é tão válida, porque é algo tão em aberto hoje em dia. Massa, amigo. Sim, a resposta é, eu acho que o jeito de atuar eu trago muito de lá, porque eles tinham uma coisa assim de tentar. Eu sei que é besta também, é clichê, mas a gente tinha muitas reflexões sobre como produzir a cena de forma mais diferente até de natural e de verossímil, mas de orgânico. Como é que você faz isso que você está tentando fazer agora parecer o mais orgânico possível? E mesmo que seja ser ridículo, ser patético, ser exagerado, entendeu? É aquela coisa. Se a cena é uma pessoa gritando muito, menina pizza que apareceu agora, está quente mesmo. Enfim, vamos ser naturais. Se é uma pessoa gritando, desesperada, correndo pela rua, e a cena tem que ser forte, a cena tem que ser intensa, mas ainda assim o russo tem uma coisa de pegar e fazer assim, vamos de novo, vamos tentar procurar um outro jeito, vamos encontrar uma outra motivação, e aí eles vão entrando na noia, na maior noia do mundo, que é aquilo que você falou. Como é que você faz uma coisa que de primeira foi tão espontânea acontecer de novo? E não é só repetir o ato, é repetir a intenção, é repetir a espontaneidade, é talvez repetir a criação da atmosfera ao redor, é talvez repetir... E aí os russos, eles vão tão nessa pilha de como é que a arte pode ser orgânica e verdadeira naquilo que ela está querendo, que aí eu acho que isso é uma resposta muito bacana, mesmo para quase tudo. Eu não vou dizer tudo, mas eu vou dizer assim, são as formas que eu estou podendo enfrentar a cena hoje. Porque aí também foi uma coisa muito legal que chegou quando eu cheguei no Carmim, porque aí o Carmim estava pensando em documento, de fato no real, em como eu transponho o documental, como eu pego esse documento e arrasto ele para a cena e faço as pessoas acreditarem que esse documento é de fato um documento. E aí o grupo já tinha isso na pira de Jaci, que era como eu pego os elementos reais e a história real e transponho para o palco, e depois na invenção do Nordeste foi mais fundo, que é como é que eu pego esse corpo, essa pele desse ator que é nordestino, que chama Matheus, e eu transponho esse documento para o palco. E aí, meu filho, aí o audiovisual ele vem com muita força, e aí tudo que eu estudei na Rússia, e aí a escola formalista, eu acho que é importante também pensar esse lance híbrido que a gente está vivendo agora com a pandemia. Os russos já viviam há muito tempo e viveram há muito tempo, porque quando eles começaram a criar
cena para o audiovisual, as escolas de atores e de teatro foi quem forneceu dramaturgia, conteúdo e corpos para pensar a cena. Então, tipo assim, é outra coisa que eu acho massa que eu trago da VGeek, que às vezes as pessoas até no Brasil nem pensam nisso, mas é pensar que existe muito artigo, existem muitos escritos do corpo do ator para a cena. E aí eles tiveram discussões muito legais, porque quando o cinema começou você não tinha fala, então você tinha né, o palhaço que foi usado muito, você tem os Chaplins do cinema soviético, aí você tem a leva de atores que quando o som entrou começaram a se recusar e dizer a gente não pode só filmar o que a gente já faz no palco, porque a gente vai trair nossa arte. Então, todas essas reflexões, elas já estão lá com a galera, foram coisas que eu tive o privilégio de ouvir e ver na VGeek. E sim, e aí eu acho que a última coisa é que o que eu gosto de dizer é porque os russos, eles gostam de um ator meticulosamente formado. E aqui no Brasil eu sinto essa falta da gente se cobrar como ator, sei lá, mais polivalências, tá ligado? Talvez até mais polivalências intelectuais, mais conhecimentos, mais coisas assim, disso tá na formação do brasileiro, até para que as pessoas possam, as pessoas, eu digo público, né, possam julgar e dizer assim, olha, isso aí é um ator, sabe? E a gente conseguir, não sei se eu estou sendo um pouco preconceituoso, mas a gente conseguir separar a coisa de quem é só modelo e de quem vive só para construir uma imagem, de quem está ali tentando construir uma cena, uma história, criar uma personagem, sabe? Enfim, é isso. E aí eu vou pegar esse gancho para a gente encaminhar para o final, tá? Matheus e George. E pegar esse gancho, você fala, né, de uma necessidade aí que talvez se imponha, né, dessa separação, né, desse estabelecimento do que é um ator, do que é ser ator, de quem pode vestir digamos assim, quem pode vestir, não, quem pode empunhar essa alcunha, né, de ser ator. Eu achei que é uma coisa que a gente pode pensar um pouco, e aí eu vou tentar pensar ela por um outro lado. A gente falou aqui em construção de atmosfera, né, foi você que falou, na hora eu pensei, acho que George agora borbulhou na cabeça dele, porque ele disse que está fazendo um curso com o Mikhail Chekhov, e ele traz esse conceito, né, de atmosfera, de criação de atmosfera. Você falou em verossimilhança, né, que é um conceito lá aristotélico, desde praticamente as primeiras reflexões acerca do ofício do teatro, portanto, do trabalho do ator, né? Aí a gente falou em naturalismo, né, que a gente tem aí o naturalismo como uma referência, né, principalmente a partir do trabalho do Stanislavski, que deu origem a quase tudo de método que a gente tem hoje. Porque ou a gente diz a mesma coisa que Stanislavski disse, ou a gente diz o contrário do que ele disse. Mas, de toda forma, me parece que falar em teatro moderno é retomar Stanislavski pela via da afirmação ou da negação. E aí, como exemplo, a gente tem aí o Grotowski, né? A gente tem o Brecht, né, que constrói um sistema de atuação e de encenação numa espécie de diálogo, eu vou chamar de diálogo, não vou nem chamar de conflito, mas num diálogo muito grande com as proposições stanislavskianas, né, uma vez que ele se propunha a distanciar-se, a mostrar que não tinha nada de natural, portanto, nada de orgânico. E aí chega nessa palavra que você falou também, né, que é a busca, por exemplo, do Grotowski. O Grotowski parte do modelo de atuação stanislavskiano para tentar encontrar a organicidade da coisa, e aí ele envereda para um outro caminho, que aí já sai né, ele abandona os espetáculos, por exemplo, e cai numa pesquisa que tem a ver com a vida, com a construção ética do sujeito, e por aí vai. Mas só para pensar alguns exemplos, né? Aí você tem um Augusto Boal, que radicaliza tudo quando propõe que sequer existe espectador, né? É todo mundo espectador, né? E aí você foi falando isso, e essas coisas foram me aparecendo como um grande caldeirão, e aí eu pergunto para vocês que são atores, o que é necessário para ser ator? Sinteticamente, assim, numa frase, o que é necessário para ser ator? Eu disse que eu não ia botar vocês numa saia justa, né? Estou botando.
Numa frase, boy, depois de 1 hora e meia de conversa, em que a gente teve muitos parágrafos para dizer o que queria. Quer começar, Jorge? Bem, em uma frase, eu Cara, acho que... pode ser um texto curto, um parágrafo. Tá. Contando as palavras, né, para caber na palavra. 145 caracteres. Eu acho necessário olhar muito para si, porque eu acho que um ator realmente, retomando, acho que até retoma um pouco o início da minha fala. Eu acho interessante você colocar isso, porque eu acho que fecha um pouco o que eu começo a falar. Acho que olhar muito para si é essencial. Eu acho que... Porque também a gente pode... Acho que eu vejo, às vezes, o ator muito ancorado em lugares que ele conhece. E é importante até reconhecer o que ele não sabe, para poder ir para outros campos internos, que é como se entrasse em vales desconhecidos de si mesmo, né? O quanto somos amplos, né? Como não nos bastamos, às vezes, numa única técnica, numa única fala. Tudo bem, às vezes você arrasa numa técnica, arrasa numa fala e só quer somente isso. Super válido também. Mas eu gosto, aí é uma ideia de ator que eu me atraio muito, porque eu gosto muito dessa amplitude. Eu falei no início desse leque, porque eu gosto de ter várias opções a que recorrer, gosto de escolher o que é que está me interessando nesse momento, gosto de pesquisar coisas diferentes também. Eu acho que esse ator que olha para si, mas que também sabe olhar para fora. Eu acho que esse diálogo, né? Resumindo, a velha ideia do que a gente escutou tantas vezes de Grotowski, né? De o pássaro de si, né? O olhar para si. Na cena se fala muito do ator que olha para si, mas que também olha tudo que está em volta. Então eu acho que é um pouco isso, como se fosse esse pássaro que olha muito bem para si, com muita atenção para o que sabe e o que não sabe, mas que também olha tudo em sua volta e sabe colher e o que é necessário fazer com o que tem. É isso. Eu vou responder, acho que meio complementando o que o Jorge falou, mas eu acho que o ator, ele tem que, para ser ator, tem que ter o tesão de querer dizer. Se fosse ou de querer mostrar, ou de querer acontecer, ou de querer causar, sabe? Eu acho muito isso que o Jorge falou. Quando a gente olha muito para dentro da gente, quando a gente se descobre pra caramba, aí eu acho que a gente tem vontade de transbordar, e de transbordar não de um jeito egoísta, não de um jeito, olha como eu sou foda, mas é tipo assim, como a gente pode se encontrar, tá ligado? O que é que dentro de mim vai causar uma coisa em você, o que é que eu posso articular em forma de fala, em forma de olhar, em forma de tudo, que vai causar. E aí eu acho que o importante é isso, é o tesão de querer dizer, porque aí o ator ele precisa ter essa vontade imensa de se colocar no mundo e aí de se fazer ferramenta. E aí é também querer dizer o que os outros têm a dizer. E aí o ator é também essa coisa, assim, eu vou ser um pouco evangélico, mas o ator tem que ser instrumento, tem que ser vaso, tem que se achar um megafone, agora não para ser usado só nas mãos de Jesus, que use nas mãos dos outros deuses também, entendeu? Que a gente seja usado para transbordar as outras ideias e os outros sentimentos e as outras sensações. É isso. Eu adorei isso que você falou de querer dizer e de transbordar. Eu acho uma outra visão essencial mesmo. Adorei isso. Aí eu acho massa, né? Porque eu acho que talvez a gente esteja falando de duas coisas que não são a mesma face, mas fazem parte da mesma moeda. Porque eu só sou o que sou diante desse entorno que me motiva ou não a fazer alguma coisa, né? E aí olha como é bacana, né, pensar isso, né? E aí talvez a atuação, o ofício, melhor, a atuação não, mas o ofício do ator seja um lugar privilegiado para a gente experimentar isso, né? Para a gente experimentar essa possibilidade de leitura do mundo e, portanto, de nós mesmos, né? E aí, olha que potência que é isso, né? Olha que potência que é a gente poder ter isso, e aí a importância da gente viver essa experiência do ponto de vista do espectador, mas quão rico isso pode ser se a gente tem mecanismos que possibilitam
ter essa experiência da atuação, né, da manipulação dos elementos, e aí eu volto a dizer, né, aí é uma bandeira minha mesmo, do teatro presente na escola, como isso é importante, né, como é importante que os alunos e alunas do Brasil inteiro possam ter essas experiências, sabe, viver isso, porque isso pode mudar uma vida, né, Matheus fala dessa trajetória, eu tenho isso também, né, o teatro mudou a minha vida. Quando o Matheus falou da história da galera que a gente teve contato com pessoas na universidade, eu fui para a universidade estudar teatro porque eu queria entender como se fazia um teatro bem feito para fazer naquele contexto que eu estava ali, que na época era o teatro religioso, né? E depois isso migrou para o campo da educação e hoje eu estou lá, né? Investigando como é que se faz um processo de qualidade para que isso seja uma experiência realmente significativa para esses meninos e meninas que chegam na escola, né? Do mesmo jeito que vocês fazem essas mesmas perguntas, mas num outro lugar, que é como eu torno essa experiência significativa para a pessoa que vai me ver, para o cara que está trabalhando comigo, né? Enfim, e eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Para finalizar, eu queria agradecer muito a vocês, né? Eu teria conversa aqui para a gente passar o resto do dia, mas, né, a vida nos chama, né? Os nossos companheiros, enfim, o nosso dia a dia nos chama. Muito obrigado, eu acho que tem muito material aí para suscitar, inclusive, outras discussões, né? Agradecer muito ao pessoal que está no chat, né? Apesar de ter sido muito pouco divulgado, né? Mas teve uma galera que veio, participou, fez pergunta, acompanhou a gente, e até agora ainda tem gente lá no Facebook, né? A conversa foi muito boa. Eu assistiria 1h40. E aí, assim, desde já convidar também vocês e quem estava assistindo vão ter outros papos, outros diálogos, né? Diálogos teatrais ao longo desse mês aí, eu vou estar produzindo isso e no início de outubro, e avisar que todo esse material, né, eu já combinei isso com a galera que está vindo, todo esse material vai ficar disponível para os alunos, né, vai ficar disponível na rede para quem quiser, mas vai ser utilizado como material para os processos de aprendizagem em teatro dos meus alunos lá no Instituto Federal, no campus Zona Norte, né, eu acho importante destacar isso, porque eu vejo também, sabe, como uma generosidade de vocês artistas, né, se disponibilizando a compartilhar os saberes, as experiências, as trajetórias de vocês, para ajudar na formação desse público, né, que futuramente vão ser as pessoas que vão nos assistir, tão logo a gente volta para os palcos, ou que vão nos assistir nas telas, e, quiçá, alguns vão ser colegas de profissão, né? Eu vou ter o privilégio de ter um papo desse com o Franco Fonseca, né? Que foi meu aluno lá no ensino fundamental, e hoje é uma das figuras que estão movimentando a performance aqui no nosso estado, né? E olha que potência que é, por isso que eu sempre digo assim, o teatro na educação é uma coisa muito importante, né? E aí eu abro para vocês fazerem as considerações finais de vocês e a gente encerra com isso, tá bom? Muito obrigado. Matheus. Quem? Os mais novos primeiro. Amigo, muito obrigado, foi muito gostoso. Eu estou com muita saudade, inclusive, de encontrar vocês assim ao vivo. Eu sei que já tivemos o privilégio de ter outras conversas como essa na vida real, mas agradecer e dizer que eu estou muito, inclusive, feliz disso aqui estar gravado, sabe? E eu acho, inclusive, que sem a pandemia talvez isso aqui não rolasse. Então, é isso. Feliz pelo documento que produzimos, feliz por sair daqui engrandecido e alimentado de arte e de provocações. E que massa, que privilégio. Obrigado aí o pessoal, firme e forte, Melissa, que está aí até agora, Melissa arrasa, Renato, que apareceu, Bruno, que está aqui, tadinho, aguentando eu falando bem alto. É isso, pessoal, valeu, foi massa, que honra, que bom tê-los, conhecê-los e estar perto de vocês, mesmo que virtualmente.
O Matheus falou muito bem. Eu acho que realmente essa é uma coisa boa, né? Que a gente descobriu, né? Essa facilidade de abrir diálogos por esse via virtual, né? Realmente antes a gente tinha talvez mais pudor ou não desse tanto valor, e como isso se tornou tão acessível de repente, e tão essencial de troca, um meio tão importante de troca. Obrigado demais. Acho, nossa, o convite de Túlio me deixa tão feliz, porque é uma coisa tão gostosa pra gente, né, falar de teatro e de repente abrir isso para pessoas que a gente às vezes nem conhece. Espero poder realmente que isso toque as pessoas, né, ajude elas nos estudos de cada um. Agradecer a Matheus também pela experiência, admiro demais o trabalho dele também e essa bagagem incrível que ele tem na Rússia. Túlio como, né, esse professor que quer sempre, né, sempre nessa busca por um teatro mais ativo, mais vivo. Eu acho isso, acho admirável isso nele como ator, artista e professor. Esse diálogo que para mim ele faz muito bem. E acho que é um exemplo para professores de teatro. Obrigado a todos, muito obrigado. Bom, gente, então a gente fica por aqui, né? Muito obrigado pela presença aí. E fiquem atentos nas redes sociais que vai chegar um recado dizendo quando é a próxima edição com outras pessoas, tratando de outros elementos, né? A ideia é ter uma série que trata dos elementos que compõem a linguagem teatral. E aí também, de repente, alguém pode propor alguma coisa e a gente já pensar numa outra. Vamos vendo o que é que vai acontecendo. Valeu, muito obrigado. Tá bom. Beijos. Beijo.